E o título da minha mensagem de hoje é Mudanças. Parece que Deus quer que você saiba sobre isso hoje. E quer ministrar o seu coração sobre mudanças. Mudar não é fácil, né? Não é fácil mudar. Não é fácil mudar de uma cidade para outra. Não é fácil mudar quando você é criança ou adolescente, de uma escola para outra. Na verdade, qualquer mudança de ambiente, muitas vezes não é fácil. Às vezes é o que você quer, mas mesmo sendo aquilo que você desejou, traz enfrentamentos nas nossas vidas. E nenhum de nós está alheio a isso. Nenhum de nós está fora disso. Nenhum de nós muitas vezes consegue controlar isso. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 12. Gênesis no capítulo 12, a partir do versículo 1. Conta a história de um dos maiores homens da humanidade. Falo isso sem medo de errar. De fato, este é um dos maiores homens da humanidade. As 3 maiores religiões do mundo têm início neste homem. Impressionantemente. Se você vê o cristianismo protestante, nós temos ele como uma grande figura. Se no catolicismo, também. Se no islamismo, também. E a palavra do Senhor fala assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Esse texto por nós é muito conhecido. A maioria de nós conhece muito esse texto, conhece até de cor. Mas eu espero que o Espírito Santo nos traga um renovo através da mesma palavra, e é isso que ele faz sempre. Nós aprendemos coisas novas a partir da mesma perícope, do mesmo pedaço, do mesmo versículo, da mesma linha. E é nisso que está a grandeza da palavra de Deus. A cada dia ela é um renovo. Mudar não é fácil. E é por isso que Jesus Cristo deixou aqui o Espírito Santo. Porque senão, todos nós seríamos apenas pertencentes a uma religião. E religião não salva as pessoas. Religião pode até mudar um pouco as pessoas, mas religião alguma consegue salvar a alma do homem do inferno. Religião nenhuma consegue conectar pessoas a Deus. Religião nenhuma consegue transformar o caráter das pessoas no caráter de Cristo. Apenas o próprio Cristo consegue fazer isso. Quando Deus se apresenta para Abrão e fala para ele: sai da tua terra, eles não eram melhores amigos. Abrão não sabia quem era Deus. Abrão era um homem pagão. Ele adorava outros deuses. De fato, Abrão morava em um lugar onde a ciência consegue concluir que foi ali que começou a então conhecida civilização. As pessoas que viviam naquele lugar e as tecnologias que se tinham em termos de cidade, de forma de viver, foi vivido por muitos anos em outros povos. Muitos outros povos demoraram muito tempo para alcançar o que aquele povo já vivia, muitos milhares de anos antes de Cristo. E Deus chega e se apresenta para Abrão e fala assim: olha, eu tenho uma proposta maravilhosa.
Você está bem aí onde você está. Agora sai. E vai. Vai andando aí. Nenhum de nós faz isso. Se você sabe exatamente para onde você vai, ainda assim isso te dá um frio na barriga. Se você sabe exatamente o que está acontecendo na sua vida, ainda assim você tem temores. Mas eu queria te fazer algumas perguntas hoje, porque eu quero que você reflita junto comigo sobre essa mensagem. O que é o teu chão hoje? Onde você pisa? O que é que você chama de terra? Da tua terra? Onde a tua mentalidade mora? Até onde a sua visão consegue alcançar? Onde estão as suas raízes hoje? E o que é a tua morada hoje? Você está preso ao quê? Porque nós que vivemos na pós-modernidade, ouvir alguém dizer sai da tua terra, talvez não seja tão complexo, porque muitos de nós, ou a maioria, não tem terra nenhuma. Nós hoje moramos em casas que crescem para cima. Muitos de nós vivem em apartamentos. A gente não tem terra. A gente não tem onde plantar. A gente compra tudo pronto. Mas quando Deus fala para Abrão, sai da tua terra, Deus estava falando para Abrão, sai da tua segurança. Sai da coisa que você mais tem como seguro na sua vida e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. É por esse momento que Abrão é conhecido, e por outros, claro, como o pai da fé. Porque muitos de nós têm a Bíblia, muitos de nós têm o Espírito Santo, muitos de nós até têm um relacionamento com Jesus Cristo, mas não conseguem ter uma fé 1 milímetro para frente. Não conseguem se mover 1 milímetro à frente daquilo que Deus lhes pede para fazer, viver e se manifestar. E nós estamos vivendo como que enclausurados numa gaiola que nós mesmos fizemos para nós. Mas aquilo que a Bíblia nos orienta, nos chama, é sempre para ir. Viver o Evangelho é um movimento. É sempre sair de onde estávamos e ir para onde Deus quer que vamos. E no final de tudo, ir para onde Deus está. E este é o meu alvo. Ir para onde Ele está. Quem tem raízes em Deus, tem casa em qualquer lugar do mundo. Eu lembro que eu tive algumas grandes mudanças em minha vida. Mudanças físicas. E quando você tem mudanças físicas de territórios, isso mexe com tudo em você. E eu acredito que a maior mudança que tive na minha vida foi eu ter ido morar em Israel. E eu passei 8 meses morando em Israel. Na época eu tinha 22 anos. E eu fui sozinho. Eu nunca tinha saído do país. E eu saí sozinho. Falava inglês do CGE, ou seja, nada. E eu nunca tinha tido uma experiência sozinho. Mas eu senti tanta paz em meu coração, tanta paz. Mas isso não significava que eu não tinha medo. E é esquisito você ser crente, porque muitas vezes a paz e os questionamentos vivem no mesmo coração. E eu ficava me perguntando, como que vai ser? Como que será? Quando que eu vou ver meus pais novamente? Quando eu vou ver meus amigos novamente? O que será que Deus tem para mim naquele lugar? Por que eu estou indo, meu Deus do céu? Que decisão é essa que eu tomei da minha vida? E hoje eu entendo, 10 anos depois, que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. E de lá para cá as coisas se ampliaram de uma forma grandiosa. Mas isso não significa que eu não tive grandes enfrentamentos lá. Porque quem conta uma história e quem ouve uma história não vive uma história. É por isso que Deus tem uma história para cada um de nós. Você precisa viver a sua história. Nós não podemos viver
de ouvir contos e histórias dos outros. Deus tem uma experiência para você. E a sua experiência vai ser maravilhosa, mesmo que seja com lágrimas. É preciso que nós entendamos algo. Não dá para controlarmos tudo o que acontece ao nosso redor. A única coisa que nós conseguimos fazer é controlar as nossas reações ao que acontece ao nosso redor. É possível que você não tenha planejado algumas coisas que aconteceram na sua vida, mas é possível que através do Espírito Santo você consiga controlar o seu coração, as suas emoções e as suas decisões a partir disso. Eu queria fazer uma oração novamente. Deus, através do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos faça entender essa palavra. Que nós não usemos, Senhor, essa palavra para julgar ou legislar, Senhor, causas que fogem da vontade do Senhor. Mas que possamos entender que as mudanças que a Tua palavra nos orienta é uma mudança provocada muitas vezes pelo Senhor. E é uma mudança que vai nos trazer mais perto do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. O destino de Abrão não era outra terra, mas sim outro reino. Quando Deus se apresenta a Abrão, era um convite para ele participar do maior e inabalável reino que jamais existiu sobre a face da terra, o reino de Deus. Foi para isso que Deus estava convocando Abraão. E a missão de Abrão não era com o seu destino. Muitos de nós nos preocupamos 100% com o nosso destino. Mas a convicção de Abraão não estava em seu destino. A convicção de Abrão estava em seu destinador. E nós temos de nos preocupar, parar de nos preocuparmos com o nosso destino, se nós temos um relacionamento estreito com o nosso destinador. Nós temos que parar de pensar o que há de ser amanhã, se o amanhã será dado pelo mesmo que nos deu hoje. E talvez o seu problema não seja o percurso, mas seja quem te deu a direção. E eu tenho estado muito tranquilo com a minha caminhada, porque eu costumo dizer isso, e eu tenho convicção que Abraão tinha a mesma convicção que eu tenho. Ele sabia para onde ele estava indo, porque ele conhecia quem estava guiando. Se você conhece quem te guia, todas as mudanças que acontecem ao seu redor, você tem uma plena convicção de que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. E se você ama ao Senhor, as mudanças que acontecem ao seu redor e dentro de você contribuirão para o seu bem. E é isso que a gente não entende. Sabe por quê? Porque a gente não consegue ver o futuro. Tudo que nós temos nas mãos é um passado e um presente. O amanhã nós não sabemos. E isso intriga a mente humana. Isso muitas vezes complica a caminhada das pessoas. Mas o nosso Deus é um Deus que gera mudanças. Deus fala para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. A quem você é mais apegado hoje? Quem é a pessoa que você é mais apegado hoje? Quem que é a tua segurança hoje? Qual é a pessoa que você diz assim, olha, se essa pessoa sair da minha vida, eu perco o meu destino? Porque se essa pessoa não for Jesus, é possível que você venha a naufragar nas tempestades da vida. A pessoa que eu mais tenho segurança na minha vida hoje é a mesma pessoa que eu tinha a mesma segurança há 10 anos atrás, quando eu entrei num avião da El Al, uma companhia israelense, que fazia um voo direto de São Paulo para Tel Aviv, por 14 horas. Essa pessoa é a pessoa que até hoje sustenta Israel. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a paixão da minha alma. Esta é a pessoa que eu tenho firme a minha vida. Eu tenho plena convicção que todas as pessoas que amo, que todas as pessoas que estou conectado,
podem a qualquer momento serem convocadas pelo meu Senhor. E apesar da dor que isso causa, apesar das lágrimas que isso gera, a pessoa mais importante da minha vida é Jesus Cristo. E é difícil dizer isso porque eu digo isso com fé, mas dentro de mim eu tenho as minhas emoções. Dentro de mim eu tenho as minhas entranhas. Dentro de mim eu tenho os meus questionamentos, mas a minha fé luta todos os dias para que os meus olhos estejam fixos no meu Senhor e não nas circunstâncias. E eu demorei para entender que a minha vida está no controle das mãos de Deus. E que aquilo que acontece ao meu redor e as mudanças que surgem são para o meu bem, mesmo que eu não compreenda no presente. E talvez eu passe anos sem entender. E talvez eu morra sem uma resposta. Aquilo que o Senhor mudou dentro de mim é mais forte do que as mudanças que acontecem fora de mim. Mudar muitas vezes pode gerar resistência. Primeiro em você e depois nas pessoas que te rodeiam. E eu fico imaginando Abrão falando: olha, eu ouvi a voz de um Deus que eu não estou conhecendo ainda, e eu estou indo embora, tá, pai? Mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, meus amigos. Eu estou indo embora sem um destino. Eu apenas confio na voz que eu ouvi, porque é mais importante o direcionador do que a direção. E nós nos preocupamos tanto com direção e velocidade. Mas quem dita a velocidade que nós temos é o caminho pelo qual percorremos. Num terreno plano e bem trabalhado, você corre numa velocidade. Mas quando você está subindo um morro pedregoso, é numa outra velocidade. E quando você está descendo no morro pedregoso também é uma outra velocidade. Tudo depende do caminho que você está trilhando e daquilo que está calçando os seus pés. Porque se o que estiver calçando os seus pés for a fé, nada, absolutamente nada, e caminho algum, e mudança alguma, há de modificar aquilo que o Espírito Santo tem feito dentro do seu coração. Quando eu vejo que Abrão, ele se despede da sua parentela, eu vejo que nós vivemos em uma época em que muitos de nós, homens e mulheres, jovens, têm codependências emocionais que travam o seu desenvolvimento. E isso deve ser tratado com carinho, responsabilidade, mas muita firmeza. Nós vivemos em uma era que existe a geração canguru. Eles têm condição financeira de sustentar 4 famílias, mas eles vivem na casa do pai e da mãe. A questão não é mais dinheiro, a questão são as emoções. Então eu queria dizer para você, prepare as suas emoções para as mudanças que Deus quer causar na sua vida. Porque se você não estiver pronto emocionalmente, espiritualmente, como Deus há de acrescentar na sua vida? Se Abraão estivesse conectado com seus pais até hoje, ele não seria o pai da fé. Ele seria mais uma pessoa que rejeitou a voz de Deus. Mas as pessoas que aceitam a voz do nosso Senhor e seguem sem temer, porque conhecem o Deus que está guiando, marcam a história de suas gerações. A próxima mudança que eu teria seria 10 anos depois de 2010. Eu não tinha ideia. O meu primeiro convite era para ficar em Manaus. O Espírito Santo me direcionou para outra coisa. Até que 7 anos atrás, eu saí de Curitiba. Deixei os meus amigos e a minha família. E fui começar a minha família. E eu tinha no meu coração e na minha aljava promessas, esperança e uma convicção de que eu não estava seguindo pessoas, eu estava seguindo o meu Senhor. Mas o nosso Senhor
sempre coloca pessoas no seu caminho para te ajudar. As pessoas são usadas por Deus para que conexões inimagináveis por você aconteçam em sua vida e que a glória dele se manifeste e que o nome dele seja glorificado. Nós não podemos temer as mudanças, porque nós estamos vivendo isso todos os dias. Tem muita gente que diz: olha, eu quero casar, mas eu não quero ficar longe dos meus pais. Eu amo tanto os meus pais que se eles morressem eu morreria também. Vá viver a sua vida, porque Deus deu a você uma vida para ser vivida e aos seus pais uma outra vida para ser vivida. Corte o cordão umbilical emocional dos seus pais e viva a vida que Deus tem para você. Homem, pare de ser frouxo. Arranje uma mulher e case-se, construa uma família. Mulher, não confie no seu trabalho, porque o trabalho passa. Confie no seu Senhor e confie na família que Ele quer formar na sua vida, através de você. Que o seu ventre seja abençoado para gerar filhos para a glória de Deus. No mundo em que nós vivemos, em que a família tem sido tão bombardeada, está tudo sendo triturado, mas nós permaneceremos firmes nas promessas do nosso Deus. Nós somos um povo que carrega uma promessa, e é por isso que nós somos tão distintos dos outros. A nossa diferença não está na nossa cor, na nossa raça, porque uma coisa eu tenho convicção: nós somos todos semelhantes. Essa semana aconteceu mais uma tragédia. Um homem foi morto de uma forma tão trágica e violenta. E eu tenho para mim algo: todos nós somos iguais no sangue. Todo o sangue de qualquer homem é igual, vermelho, tem a mesma função, levar nutrientes, é a mesma coisa. Eu nasci em uma cidade que 80% das pessoas são negras. E eu não consigo entender, compreender quem consegue ter qualquer tipo de preconceito. Eu nasci numa região chamada Nordeste, a melhor região deste país. Talvez você diga: pastor, a minha região é melhor. Ótimo, pense assim que eu penso assim. Isso nos faz sermos apaixonados por onde nós nascemos. E isso é maravilhoso. Mas onde eu nasci não me dá o direito de desprezar onde qualquer outra pessoa nasceu. Porque a oportunidade que eu tive de mudar é a oportunidade que eu tenho para gerar mudança. Porque quem me mudou foi o Senhor Jesus Cristo, e não os movimentos sociais. Quem mudou a minha mente foi quem morreu por mim na cruz do Calvário, e não quem invade lugares para tocar fogo e machucar ainda mais pessoas. Eu sou movido por um Deus que criou todas as coisas, e não por homens que estão machucados com suas famílias, com a religião, com a forma que é montada a nossa sociedade. Eu não faço parte de uma sociedade democrática apenas, mas de um reino eterno, e é isso quem comanda a minha vida. Eu sou servo de um Deus e de um rei que é rei sobre todos. Isso determina o que eu faço e como eu vivo. E as mudanças que se aplicam à minha vida são mudanças que me fazem ser um transformador, e não apenas um transformado que não sabe para onde está indo. O meu Senhor é quem me guia. Ele me toma pela sua mão e me leva pelos pastos verdejantes. É Ele quem prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. É Ele o maior agente de transformação que o ser humano jamais conheceu. O que fez Abraão ser um pai na fé foi a mudança. Foi a mudança. Abraão mudou de terra. Abraão mudou de religião. Abraão mudou de nome. Mas o mais importante, Abraão mudou de identidade. Porque nós, crentes em Jesus Cristo,
temos o mesmo CPF, talvez o mesmo endereço, o mesmo nome, mas já não somos mais os mesmos. E nós estamos vivendo isso aqui, expansão. Toda expansão gera mudança, toda mudança gera um pouco de desconforto. Mas se vamos ficar desconfortáveis para o Senhor, este é o melhor desconforto que existe no mundo. A missão que Cristo nos dá é completamente desconfortável. Ide. Jesus nunca disse: fiquem em suas casas, me amem do jeito que vocês conseguirem, me sirvam do jeito que for mais aprazível para vocês. Ele disse: sai de onde você está e vão e anunciem as boas obras, porque vocês já não são pessoas que estão sofrendo mudanças, vocês são agora transformadores em meu nome. Vocês levarão a mudança que eu causei em vocês por onde vocês forem, e eu colocarei vocês para serem advogados, eu colocarei vocês para serem médicos, policiais, vocês serão padeiros, vocês serão pedreiros, vocês serão eletricistas, vocês estarão na sociedade, mas vocês não serão a sociedade, vocês continuarão sendo meus, e das minhas mãos ninguém os arrancará. É nisso que eu acredito, é nisso que eu vivo. Abrão saiu da casa do seu pai para a casa do seu Deus. Quantos aqui estabeleceram um lugar de segurança para si mesmos e não conseguem avançar 1 metro à frente em se aproximar da casa do seu Deus? Onde você acha que Abrão está hoje? Onde você acha que ele está? Na presença do nosso Deus. Abrão só se tornou quem ele foi de fato depois que a dependência dele passou a ser apenas de Deus. E essa foi a oração mais perigosa que eu fiz na minha vida. Meu Deus, uma vez eu fiz essa oração. Eu disse: Deus, que loucura. Deus, eu quero ser tudo o que o Senhor quiser que eu seja. Ser o que Deus quer é exatamente mudar e deixar de ser quem você é. Eu já não sou mais quem eu era. Eu me lembro quem eu era. Eu fico feliz de não ser mais. Porque a cada dia eu me torno o homem que Deus quer que eu seja. Eu me afasto mais de quem eu era. Eu me aproximo mais da imagem do meu Senhor Jesus. Isso é desconfortável. Talvez a sua família não entenda isso. Talvez os seus amigos não entendam isso. Talvez os seus colegas de trabalho não entendam isso. E é possível que eles comecem a te chamar de coisas como os nossos irmãos do primeiro século, do início da igreja, eram chamados. Lá vai o cristãozinho, lá vai o crentinho. Olha aí, não diz que serve a Jesus, é mentiroso, mas você está deixando de ser mentiroso. Diz que é crente, mas quantas vezes nós já ouvimos isso? Porque as pessoas sabem que nós servimos a um Deus perfeito e que nós queremos a todo tempo ser semelhantes a Ele. Isso deve gerar em nós uma mudança absurda. Porque o que Jesus fez conosco, eu queria que você abrisse a sua Bíblia mais uma vez, por favor, em Colossenses no capítulo 1. Colossenses no capítulo 1. No versículo 13. Colossenses 1:13. Eu quero ler uma versão que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos mudou para o reino do Filho do seu amor. Quem aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, vive a maior mudança
que algum homem poderia viver. É impossível que alguém diga, eu nasci crente. É uma mentira. É impossível que alguém diga, eu já nasci amando Jesus. Outra mentira. É impossível que você ame Jesus sem que você entenda quem é Jesus. É verdade que devemos ensinar os nossos filhos a amar Jesus desde cedo, mas o amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro com Jesus nos faz esquecer os nossos pecados e nos apegar a Ele. Esse é o amor verdadeiro. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos tirou do império das trevas. Veja, a Bíblia já falava mal de impérios aqui. Império ruim, reino bom. Porque um imperador jamais será um rei. Porque um rei, ele ama tanto o seu reino, que ele faz como Jesus fez, entrega a sua vida para que o seu reino continue. O imperador escraviza todos que estão no império ao seu dispor. O reino é formado por um rei. E a primeira coisa que este rei nos ensina é: se você quiser ser o maior, seja o menor. Se você quiser ser reconhecido, sirva. Sirva os seus irmãos. Essa mudança de mentalidade agride tanto as pessoas, porque tudo que as pessoas querem é serem servidas. Elas se acham no direito de serem servidas. Elas montaram em suas mentes uma grandeza que não existe na vida real, porque elas pensam que elas são grandes porque elas têm quantidade de dinheiro, fama ou coisas do tipo. Mas o meu Senhor, que tem tudo, que tem todos, que é tudo, disse: eu vim para servir vocês. E essa mudança é agressiva demais para nós, meros seres humanos que desejamos a todo tempo sermos imperadores. Porque se nós quiséssemos ser reis, nós colocaríamos a nossa coroa de lado e saberíamos que já basta ter um que é sobre todos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o carpinteiro que todo o mundo conhece. É possível que você tenha alguns motivos que impeçam você de mudar. Orgulho, medo, apego, feridas antigas, decepções. O passado é um baú que guarda a maior parte de nossas paralisações. Eu queria que você pegasse esse baú hoje e queimasse. Eu queria que você pegasse esse baú hoje e se desfizesse dele. Tudo que você guarda do passado que te impede de avançar e de mudar para uma pessoa que Deus quer que você seja, que você abandonasse isso em nome de Jesus hoje. Porque no seu passado não tem nada tão bom quanto o que Jesus tem para você no futuro. Eu acredito nisso, porque eu vivo isso. Eu vivo isso todos os dias. E todos os dias da minha vida, sempre o próximo dia é melhor do que o dia anterior. Sempre. Eu queria encerrar lendo para vocês 2 Coríntios no capítulo 5, versículo 1. Abre tua Bíblia, por favor. Eu quero destacar alguns versículos. A banda pode vir, por favor. Segundo aos Coríntios, no capítulo 5. O versículo 1 diz assim: sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. A comparação que o apóstolo Paulo faz aqui é grandiosa. Veja, ele diz: sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, eu não sei se você se lembra, mas o tabernáculo, ele era uma estrutura móvel. O tabernáculo, ele era de lona. Ele era algo
que para nós, para você entender melhor, era semelhante a um circo. Era uma tenda. E ele diz: se isso se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. E aí ele traz uma estrutura concreta, sólida, não feita por mãos de homens, mas eterna nos céus. E o versículo 8 diz: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Outra mudança: nós vamos deixar esse corpo um dia. É possível que você nem aceite o seu corpo até hoje. Você tenha problemas com o seu corpo físico, mas aproveite ele, porque um dia você vai deixá-lo. E aquilo que o Senhor vai nos transformar, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu comentar, mas será glorioso. E o versículo 17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo mudou. Tudo mudou e se fez novo, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não tenha medo de mudar para Jesus. Não tenha medo de mudar com Jesus. Nós vivemos para a sua glória. Não seja tão egoísta. Se permita ser transformado pelo Espírito Santo. Se permita viver as convicções que a Bíblia prega para você. Não se deixe ser moldado pelas coisas que você vê na mídia, no Instagram, nas redes sociais. Não deixe que a sua mentalidade esteja preso ao que vai ser passageiro, mas se permita ser transformado todos os dias pela palavra do Senhor. Isso vai existir até o fim dos tempos e por toda a eternidade. Nada nem ninguém conseguirá demolir as palavras que estão neste livro, porque as palavras que estão neste livro são vivas. Eles podem matar a todos nós, destruir a todos que amam essa palavra, mas essa palavra sempre vai ser encontrada por alguém, e por alguém, e por alguém, porque essa palavra é viva, e é ela quem transforma o homem. Não há nada mais importante do que a palavra do nosso Deus. Não existe livro, não existe impressão feita pelo homem mais preciosa do que este livro. Deixe esse livro mudar você. Deixe o Espírito Santo transformar sua vida. Abandone os seus pecados, esqueça-se de si mesmo e apaixone-se por Jesus Cristo. Porque eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não falo mais de mim mesmo, mas daquele que veio, daquele que é e daquele que há de vir. Jesus, aquele que muda pessoas, desde Abraão. Desde Abraão. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Não tenha medo de mudar. Não tenha vergonha de mudar. Seja quem Deus disse para você ser. Não importa o que aconteça. Hoje eu estava lendo sobre uma irmã nossa da Inglaterra. Uma negra crente em Jesus Cristo, atriz. Ela foi expulsa da peça que ela fazia parte
em Birmingham, porque ela disse que ela era contrária ao movimento LGBT. E o movimento LGBT fez de tudo para expulsá-la, porque achou que ela foi ofensiva nas suas palavras. Mas ela só expressou a sua opinião e ela foi educadíssima. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas vão querer que você mude e se transforme como elas. Mas os nossos tempos são outros. O nosso relógio é diferente. O nosso calendário está nos céus. Nós devemos ser como o nosso Senhor é, e não como as pessoas querem que você seja. Lute com as armas que Deus tem te dado, para você espalhar aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Nós não devemos ter medo nem vergonha de ser quem nós somos, porque nós somos filhos de Deus. E quem é filho de Deus não teme nada nem ninguém, porque sabe que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Não há nada do que temer, não há nada do que se preocupar. As mansões celestiais já estão prontas. Não há nada do que temer nessa terra. Nós estamos aqui para propagar o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, e que este carpinteiro, o carpinteiro mais famoso deste mundo, seja conhecida por onde nós formos, que a história dele seja apregoada todos os dias por nossos lábios, e que nós não temamos nenhum só dia sobre a face da terra, porque o nosso Deus é por nós. Quem há de ser contra nós? Quem há de ser contra nós? Quem há de ser contra nós? Quem há de ser contra nós?